Olá, pessoal. Sou a professora Renata Tomazelli e hoje nós vamos falar sobre a avaliação do bem-estar fetal. Então, a avaliação do bem-estar fetal diz respeito a cuidados que nós vamos direcionar ao recém-nascido, que vai iniciar no segundo estágio do trabalho de parto, que é o momento onde as contrações elas se tornaram tão vigorosas e o feto foi expulso, né, da cavidade uterina. Para a gente tratar de cuidados imediatos ao recém-nascido, eu usei duas bibliografias. Usei o livro da Ricci, tá, aquele de 2019, e usei as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal de 2017. Vocês vão perceber, quando vocês forem ler o livro e as diretrizes, eu quero deixar isso já claro, que nós vamos usar as diretrizes que são preconizadas na diretriz nacional, ou seja, o que é usado no contexto do nosso país. O livro da Ricci é um livro norte-americano, é um livro muito bom, mas as diretrizes elas são um pouco diferentes lá com as práticas norte-americanas com o que a gente tem aqui em nível nacional, tá? Então, em alguns momentos eu vou dizer, ó, tal coisa é das diretrizes nacionais, tá? Que algumas coisas são feitas lá que não são feitas aqui na assistência ao recém-nascido, tá bom? Então, os cuidados cuidados com o recém-nascido, eles vão ser iniciados no momento que o feto ele é expulso, né? E aí nós vamos iniciar aí um conjunto de cuidados, né, para avaliar adequadamente, cuidar adequadamente desse recém-nascido. Então, o atendimento ao recém-nascido, ele consiste na assistência por um profissional capacitado, podendo ser ele um médico, sendo ele pediatra ou neonatologista, ou um enfermeiro, preferencialmente obstetra ou enfermeiro neonatal. Ah, mas como que pode ser um enfermeiro obstetra, obstetriz ou neonatal? São profissionais capacitados em nível de pós-graduação, de especialização ou de residência que se tornaram enfermeiros obstetras ou enfermeiros neonatologistas, tá bom? Então, quem tiver interesse, existem vários programas aí que oferecem essa especialização para vocês poderem se tornar enfermeiros obstetras ou enfermeiros neonatologistas, tá? Então, em todo o hospital, a gente vai ter esse profissional que precisa ter esse nível de especialização, tá? Para poder oferecer esse tipo de cuidado. E aí, os estabelecimentos de saúde, eles vão precisar manter esse profissional durante 24 horas. Então, em todos os períodos do dia, da noite, da madrugada, vai precisar de um profissional, tanto médico quanto de enfermagem, capacitado e habilitado para o atendimento ao recém-nascido e especificamente habilitado em reanimação neonatal. Porque vai ter partos, vai ter situações que a gente não vai ter nenhum problema, nenhum agravo, né? Mas vamos ter partos, vamos ter nascimentos que vão necessitar de profissionais que estejam aptos, capacitados para atender qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de complicação que esse recém-nascido venha necessitar. E por isso que a gente precisa ter profissional médico, profissional de enfermagem habilitado em reanimação neonatal. Então, ao nascimento, tratando-se dos cuidados imediatos após o parto, ao nascimento, o recém-nascido ele tem que ser avaliado de um modo geral. Lá na disciplina de saúde da criança, a gente vai aprofundar muito mais em exame físico, tá? Agora nós estamos falando mais rapidamente, mais superficialmente, porque isso vai ser abordado especificamente na saúde da criança. Mas ao nascer, o recém-nascido ele precisa ser avaliado. Avaliado em quê? Avaliar a sua respiração, frequência cardíaca, tônus muscular. Então, são sinais vitais, características que vão me permitir verificar se esse recém-nascido está em boas condições de vida ou não, e rapidamente eu consigo detectar e tomar as medidas necessárias caso houver algum tipo de alteração. Então, eu verifico a respiração, frequência cardíaca, tônus muscular, no sentido de determinar se vai ser necessário ressuscitação
cardiopulmonar, que é o que nós chamamos de RCP, né? De acordo com as diretrizes reconhecidas de reanimação neonatal. O foco dessa aula não é tratar de RCP, tá bom? Nós vamos ter um momento específico para isso. Aqui eu trago duas imagens de dois nenéns, se vocês percebem, no primeiro nenenzinho que tá com a tirinha do braço, com a pulseira de identificação, ele tem as mãozinhas roxas. E o segundo neném que tá com o capuzinho, ele tem ao redor da boca roxinho. Isso aqui nós chamamos de cianose. O primeiro neném tem cianose de extremidades, a mãozinha dele tá roxa, né? E o segundo neném tem cianose central, a boca tá roxa. Isso aqui é um quadro de insuficiência circulatória, uma criança que provavelmente está em parada cardiorrespiratória ou foi reanimado, tá? E se recupera. Então a gente vê que a função cardíaca pulmonar não tá legal. É uma criança que possivelmente precisou de RCP, tá? E aí, depois que essa criança nasce, uma das primeiras coisas que devem ser feitas, que esse manual, essa diretriz nacional, ela deixa bem claro a necessidade de superar esse excesso de ações, esse foco me fugiu a palavra, de intervenções para esse recém-nascido. Há um tempo atrás a gente via, tira a criança nasceu, aspira vias aéreas com sonda nasogástrica, aspira narizinho, boca, já leva, já faz o procedimento os cuidados programados, né? Nós vamos ver que essa diretriz nacional, ela traz uma coisa muito mais tranquila, um foco muito mais no contato pele a pele, em deixar a criança mamar imediatamente após a saída. Uma criança saudável, né? Uma criança que nasceu sem nenhum problema, sem necessidade de nenhuma intervenção mais criteriosa. Então, imediatamente após o parto, a criança vai ser submetida ao índice de Apgar. O que é isso? É uma avaliação que ou o médico pediatra ou o enfermeiro neonatologista pode fazer. O que é? É uma avaliação que vai levar em consideração a cor da pele, a frequência cardíaca, irritabilidade reflexa, tônus muscular e respiração. A gente vai ter uma pontuação para cada um desses itens que eu acabei de falar. Pontuações que vão de 0 a 2. Se vocês perceberem, na horizontal eu tenho a pontuação 0, 1 e 2, e na vertical eu tenho cor da pele, frequência cardíaca, irritabilidade reflexa, tônus muscular e respiração. Então, peguei esse nenenzinho, vou verificar a primeira coisa, cor da pele. Tá muito esverdeadinho? Pontuação 0. Tá meio roxinho? Pontuação 1. Tá com a pele rosada? Tá bonita a cor? Pontuação 2. Se ele tiver muito azuladinho, significa que ele tá com cianose. Não tá respirando legal, a função cardíaca não tá legal. É uma criança, é um recém-nascido que tem uma chance de necessitar de reanimação cardiopulmonar. Frequência cardíaca, como que tá? Tá ausente? A pontuação é 0. Frequência cardíaca tá menor que 100? A pontuação é 1. Frequência cardíaca tá maior que 100, a pontuação é 2, tá legal, tá com a frequência cardíaca legal. Lembrando que recém-nascidos, a frequência cardíaca ideal é entre 110 e 160 batimentos por minuto, tá? Irritabilidade reflexa, pontuação 0, se ela tá ausente, então a gente tem alguns testes de reflexo para fazer, estímulo da planta dos pés, estímulo compressão do externo, tá? Do osso externo. Mas geralmente o estímulo no recém-nascido é na planta dos pés, né? Aquele testezinho de verificar o reflexo ao passar uma caneta ou o dedo na plantinha do pé. Se eu não tenho nenhuma reação, outro é do algodãozinho no nariz, né? Enfim, tem alguns testes para verificar a irritabilidade. E aqui fala de espirros. Se eu tenho uma pontuação equivalente a 2. Tônus muscular. É o tônus, a capacidade de manter o corpo
flexionado, se eu tenho uma boa movimentação, se a criança tem um bom tônus, né? Você vê que uma criança flácida, molinha, né? Você pegou ela tá roxa, irritabilidade reflexa ausente, frequência cardíaca zero e flácida, é uma pontuação zero, é uma criança que está em parada, né? Se ela tem alguma flexão, ela tem uma pontuação 1. Se ela tem uma boa movimentação, né, ela tem uma pontuação 2. Respiração, 0 se estiver ausente, pontuação 1 se ela estiver irregular e 2 se ela estiver regular. Então, tudo isso você vai ter que observar a criança, vai ter que pegar na criança, né? Lembrando que imediatamente após o parto a gente precisa aquecer essa criança, né? Manter sempre aquecida, com, né, envolvida em panos secos aquecidos. A gente vai falar logo em seguida. E aí, esse índice de Apgar vai variar de 0 a 10, né? Então, crianças com nota de Apgar entre 8 e 10 é uma criança que tá legal, uma criança que tá bem. Crianças com índice de Apgar menor que isso, quanto mais perto da pontuação 0, é uma criança que tá com uma condição clínica não muito legal, né? Que possivelmente vai precisar de intervenções mais específicas, vai precisar de um leito de terapia intensiva neonatal, né? E aí o enfermeiro neonatologista vai ter que identificar esse quadro, tomar as condutas adequadas e possivelmente encaminhar para terapia intensiva. Então, a criança nasceu, a primeira coisa que nós fazemos é secar e aquecer. O recém-nascido ele precisa de calor, né? O calor é algo importantíssimo para esse momento. Então, eu preciso cobrir a criança com um campo. Então, geralmente, lá na sala de parto, a gente já vai ter um campo preparado, limpo, seco, alguns lugares aquecido, né? Ou uma toalha morna para manter aquecido, enquanto mantém contato pele a pele. Então, nasceu, o protocolo enrola no pano e já entrega para a mãe. Se não tiver nenhuma intercorrência, contato pele a pele. Esse calor da mãe, essa aproximação com a mãe é importantíssimo para o recém-nascido. Estimule a mulher a ter contato pele a pele imediatamente após o nascimento. Evitar a separação na primeira hora após o nascimento para procedimentos de rotina. Então, é o que eu falei no começo, até esqueci o termo. Não tire a criança desse calorzinho, da aproximação com a mãe, para pesar, medir, dar banho. Isso tudo vem em um segundo momento. O que a criança precisa é do calor materno e do contato pele a pele e a amamentação precoce. A gente tem o que é chamado de golden hour, que é a hora de ouro, é a amamentação na primeira hora de vida, com um valor inestimável para o desenvolvimento de vínculo, para a estabilização dos sinais vitais dessa criança, para a estabilização dos sinais vitais da mãe, minimizar o risco de hemorragia pós-parto, né? Porque a sucção vai estimular a contração uterina e, né, a contração dos vasos uterinos e minimizando muito o risco de hemorragia no pós-parto, tá? Então, não separe na primeira hora para pesar, medir, dar banho, procedimentos, né, de rotina, a não ser que seja realmente necessário, tá? Para os cuidados com o recém-nascido. Então, eu devo estimular o mais precocemente possível o aleitamento materno, é o que eu falei para vocês, né, a golden hour. Realizar exame físico. Vamos fazer, mas a gente vai fazer depois que tem sinais vitais estabilizados, a mãe tá bem, já teve essa primeira hora de contato, a gente daí sim vai partir para os procedimentos de rotina, né? Vocês podem se perguntar, professora, mas todo hospital preconiza isso? Depende, né? Se vocês forem pesquisar, existem o Hospital Amigo da Criança. É uma iniciativa do Ministério da Saúde que traz diretrizes para como, principalmente para hospitais de maternidade, né? Que direciona como deve ser o cuidado à mãe, ao recém-nascido, né? No pós-parto. Então, os hospitais que têm esse selo de Hospital Amigo da Criança, eles seguem muito à risca essa diretriz, tá? Deve seguir, porque é o que o Ministério da Saúde preconiza. Então, a criança vai primeiramente fazer o que eu disse para vocês, ser colocado contato pele a pele, colocar sobre o peito, né, da mulher,
A criança vai amamentar logo, imediatamente após o parto, e aí depois vai se realizar o exame físico, verificar, né, se há alguma normalidade física maior, identificar algum outro problema que possa requerer transferência. Mas se a criança nasceu em parada cardiorrespiratória, a gente não vai colocar ele para amamentar, né? A gente vai fazer a reanimação cardiopulmonar, a gente vai avaliar essa criança, né? E aí dar os encaminhamentos. Não se recomenda aspiração orofaríngea e nem nasofaríngea sistemática do RN do recém-nascido saudável. Então, olha só, nessa imagem, uma criança que acabou de sair de um parto vaginal, né? Ali tá a cânulazinha de aspiração. Essa foto eu tirei do livro da Risse e essa recomendação é das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal. Então, no livro fala que aspira, na diretriz, no nosso protocolo nacional fala que não. Se é uma criança saudável, não há necessidade de aspiração faríngea, tá? O próprio organismo do recém-nascido vai absorver, com a amamentação, ele vai deglutir. Tem estudos que falam do benefício da deglutição e o auxílio no preparo do intestino, dessas secreções que ficam, tá? A não ser que a criança esteja com muita dificuldade respiratória, né? Aí sim vai precisar usar essa cânula, porque essa cânula aspira líquido amniótico, secreção que fica no nariz, gargantinha do neném. Caso contrário, à medida que ele vai chorando ou mamando, essa secreção vai saindo, tá? Mas preconiza-se não usar esse procedimento, né, invasivo, essa coisa aí dessa cânula orofaríngea, tá? O que eu devo perceber de sinal de alerta? Né? Então, beleza, já sei o que é um recém-nascido saudável, que tá tudo bem, o que é que eu tenho que observar, o que eu avalio no índice de APA, mas quais são os sinais de alerta? O que me chama a atenção, né, em um recém-nascido que me diz que é um sinal de alerta? Então, se qualquer um dos seguintes sinais forem observados, então quando o recém-nascido, né, vem para você recebeu lá o recém-nascido na sala de parto, você identificou que naquele parto houve o neném evacuou dentro da cavidade uterina, né? Ainda estava lá dentro não havia acontecido o parto, a criança fez cocô lá dentro da barriga, a gente chama de mecônio, né? É uma coisa que pode vir a complicar, né, o parto, a trazer complicações tanto maternas quanto para o recém-nascido. Por quê? Para a mãe, pelo risco de infecção, para a criança, pelo risco de ter aspirado esse mecônio, essas fezes, né, que eliminou-se ainda dentro da cavidade uterina. E essa aspiração de mecônio, eu tenho um risco maior de pneumonia, eu tenho um risco maior de quando essa criança nascer, ela ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, se uma criança que teve esse quadro de mecônio ainda dentro da cavidade uterina, ele deve ser avaliado, tá? E quais são os sinais que me indicam que são sinais de alerta? Então, se essa criança tem uma frequência respiratória maior que 60 incursões por minuto, ou presença de gemidos, é um sinal de alerta, não tá respirando legal, tá taquipneico, né? Se eu tenho uma frequência cardíaca menor que 100 ou maior que 160 batimentos, também não tá legal, é outro sinal de alerta. Ou tá bradicárdico ou tá taquicárdico. Se eu tenho um enchimento capilar acima de 3 segundos, opa, tá com cianose de extremidade. Lembra que eu falei para vocês que lá naquela imagem dos dois nenenzinhos, a mãozinha roxa, a boquinha roxa, significa que não tá chegando oxigênio. O coração não tá bombeando o suficiente e a perfusão dos tecidos não tá legal. Então, a coloração azulada na ponta dos dedos significa que a troca gasosa não tá chegando oxigênio adequadamente, o CO2 também não tá voltando, não tá saindo do tecido. Então, significa que eu tô com uma falência cardíaca, tô com um problema circulatório. Então, os tecidos não estão sendo oxigenados. E aí, quando eu comprimo, pega aí o seu dedo e comprime a ponta do seu dedo. Comprime e solta. Fica branco, você conta 1, 2, já o enchimento capilar já aconteceu, a ponta do dedo já fica vermelhinha. Mas quando eu tenho um enchimento capilar maior que 3 segundos, comprimi o dedo, conto 1, 2, 3, 4... não houve enchimento capilar de novo, significa que meu coração não tá legal, não tá batendo direito, eu tô tendo um enchimento capilar muito lento e provavelmente eu vou estar com a extremidade muito roxa, né?
Então, isso que diz respeito a enchimento capilar. Se eu tenho uma temperatura corporal acima de 38 graus, em 2 ocasiões, com 30 minutos de intervalo, então a criancinha nasceu, você fez lá os atendimentos iniciais, verificou a temperatura corporal, tem um quadro de febre, também é um sinal de alerta. Se a saturação de oxigênio tiver menor que 25%, se tiver presença de cianose central confirmada pela oximetria de pulso, também é um sinal de alerta. Então, eu tenho uma saturação de oxigênio menor que 95%, opa, sinal de alerta. Saturação, desculpa. Se eu tenho uma saturação inferior a 95, quem que mensura a saturação de oxigênio? É um aparelho que se chama oxímetro de pulso. Ele mede, ele tem um laserzinho que é colocado no leito ungueal, né, nos dedinhos para recém-nascido. Tem outras formas de oximetria de pulso, né, porque o dedinho às vezes é tão pequenininho que não consegue fazer a leitura, mas tem outros. Depois vocês procuram aí, oxímetro de pulso para recém-nascido. Então, esse oxímetro de pulso, ele lê a saturação de oxigênio, ou seja, ele lê a quantidade de oxigênio que está sendo transferida para os tecidos, né? E ele dá ele dá esse valor em percentual. Então, a saturação ideal gira em torno de 98 a 100%. Se meu nenenzinho está saturando menor que 95, junto com todos os outros sinais de alerta que eu falei, é uma criança grave, né? São sinais de alerta. Possivelmente vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória e, se sobreviver, é uma criança que precisa de leito de UTI, tá? Pessoal, as referências que eu usei para a gente conversar aí sobre esse assunto foi, então, as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto. Eu falei de 2017, desculpa, de 2016, tá? E o livro da Scott Scott, Enfermagem Materna e Neonatal, Saúde da Mulher, do Grupo GEM, tá? Publicado em 2019. Coloquei o link para vocês, vou colocar também lá no tópico de aula. Esse livro da Risse, ele é excelente, ele é muito bom, tá? Essa diretriz também, ela é super bacana de ler, quem tiver curiosidade, mergulha aí no conteúdo, tá? E a gente vai ficando por aqui. Um beijo para vocês, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.